noite, que bom te ver aqui. É maravilhoso essa união, né? É maravilhoso o intuito para o qual nós estamos aqui, que é adorar o nome do Senhor. Você pode se colocar de pé, abra o seu coração essa noite, porque o leão da tribo de Judá, o Deus que é forte, poderoso, Ele quer fazer morada no seu coração, mas para isso você precisa estar aberto. Então, tudo aquilo que você trouxe que te impede de se conectar ao trono do Senhor, deixe agora e tenha um encontro verdadeiro, extraordinário, sobrenatural com o Senhor. Amém? Meu Deus é o
temerei se ao meu lado está o Todo-Poderoso. Do nosso lado está a mão forte do Senhor, te sustentando, sendo o seu abrigo, o seu refúgio. O Senhor é o seu refúgio. E é por isso que nós almejamos pelo dia em que o nosso nome será chamado. Oh, Ele virá nos buscar, nos levará para morar com o Pai, Ele prometeu. E nós vivemos esperando por esse dia, ansiando por esse dia, e cantamos, Pai, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, Tu és a nossa luz. Nós clamamos o Teu nome, Jesus.
sempre reinarás. Aleluia. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Aleluia. O nosso coração deseja, né? Pelo dia que o nosso nome será chamado pelo Senhor. Oh, Ele é um Deus que não falha. Ele é um Deus que não se esquece de você. Mesmo que passe anos, que passe tempo e para você parece que está demorando demais. Eu te digo que o tempo de Deus é perfeito. Ele sabe exatamente o momento certo para cumprir as promessas na sua vida. E você pode até se esquecer que Ele tem uma aliança contigo, mas Ele não se esquece. Ele nunca se esquece, jamais. E as promessas dele são verdadeiras, não são palavras vazias, porque Deus, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender e voltar atrás naquilo que Ele promete. Por isso, descanse o seu coração. Eu quero te convidar agora a se sentar, sentir que você está na sua casa e que neste momento você sinta o aconchego do Senhor. Nesse frio, que você sinta o calor do Espírito Santo envolvendo a sua vida, envolvendo todo o seu ser, aliviando todas as suas angústias, tirando de você todo o peso, porque Ele é um Deus de promessas e um Deus de aliança. Aleluia, Jesus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Vamos juntos declarar?
sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Sim, Deus, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus que Tudo pode passar, pode mudar, mas tua palavra vai e se cumprirá. Aleluia. Quero convidar você nesse momento a cantar mais uma vez que eu posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. É o que nós vamos falar essa noite nesse lugar. Quando nós sabemos quem está ao nosso lado, nós podemos encontrar um lugar de repouso e tranquilidade, mesmo quando as coisas não saem do jeito que imaginávamos. Então, enquanto nós vamos devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas, e você pode fazer isso enquanto ouvimos esse refrão vindo aqui à frente, devolvendo nas urnas ou na sua casa, fazendo suas transferências, você pode fazer dizendo isso ao seu coração: eu sei quem luta por mim. Se você trouxe hoje uma contribuição, uma oferta, você possa fazer isso com alegria e com também gratidão no seu coração. E se não é o seu caso, ao invés de dar oferta, você precisaria receber por causa da carência, da necessidade e da privação. Se você faz parte da nossa família quer te ajudar. Apenas nos faça saber o seu real estado e a sua situação, e a nossa equipe de diaconia visitará a sua casa, a sua família com a maior alegria, para ser uma bênção e um suporte na sua vida em tempos difíceis. Porque Deus tem abençoado a generosidade das mãos desses irmãos que estão aqui, pessoas que têm entregado o seu salário, o seu sustento, têm dado abundantemente, mesmo em dias de dificuldade, e através dessa generosidade isso pode também transbordar na vida de outras pessoas. Enquanto cantamos Eu Sei Quem Luta Por Mim, você pode sair do seu lugar, levantar calmamente e vir devolver seu dízimo e a sua oferta enquanto nós celebramos ao Senhor. Posso enfrentar o que for, eu sei que lutar
nós recebemos com gratidão as tuas promessas essa noite e temos a convicção e a certeza de que elas jamais passarão. Receba a nossa adoração e a nossa vida em teu altar em nome de Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode deixar as luzes como estão mesmo, Larissa, por favor. Isso, do jeito do louvor. Obrigado, equipe de louvor. Vontade de pedir mais uma, né? A gente cantar aqui, ficar mais desse jeito. Que coisa boa, gostosa. Sentir em casa, né? E, aliás, foi assim que a igreja começou. A igreja começou se sentindo em casa, se sentindo nos lares. E, de fato, em casa. Então, recuperar um pouquinho desse ambiente familiar faz bem para nós e é muito gostoso também. E também é muito bom saber que nós temos uma equipe que está fazendo a sua parte, trabalhando para o Bazar Missionário acontecer. Então, se você quer participar conosco e puder divulgar, será no próximo sábado, dia 10 de julho, das 8 da manhã até às 17 horas, o Bazar Missionário para atender as famílias que querem ter um produto de boa qualidade, separado pela nossa igreja, doado pelas suas mãos e também de baixo custo para poder abençoar a nossa comunidade. Então vai ser nesse sábado agora, das 8 da manhã até às 17, nossa equipe está preparada para atender você e quem você convidar, com toda a segurança que o momento exige também. E as nossas crianças ainda não podem voltar para uma atividade específica para elas, apenas ficando com os pais aqui, durante todo o momento de celebração, dentro do templo. Então, enquanto nós não tivermos uma clareza sobre o próximo passo, que até o próprio município vai dar em relação às aulas presenciais, nós vamos manter com celebrações online. Então, já está liberado lá no nosso canal do YouTube, uma celebração online para as crianças no dia de hoje. Todo domingo nós atualizamos as celebrações online. E assim que liberar as aulas presenciais e as crianças poderem voltar, se reunir no ambiente pedagógico, nós também traremos cada uma delas para se reunir no ambiente espiritual, num culto na linguagem delas. Então, enquanto isso, as crianças ficam com a gente, ouve o pastor Denis falar, não na linguagem infantil, na linguagem dos adultos, mas que logo, logo a gente possa voltar com as nossas crianças em atividade. E você que está nos visitando hoje pela primeira vez, no final da nossa celebração, a gente gostaria de dar um presente para você, é só procurar nossa livraria, e nós teremos o maior prazer de oferecer para você um presente pela sua visita aqui, o nosso visitante de primeira viagem, tá bom? E seja bem-vindo para voltar outras vezes também. Vamos falar sobre bagagem? Esse cenário foi criado aqui hoje, a equipe me perguntou se eles poderiam fazer nesse domingo uma celebração acústica, e eu disse, claro, melhor ainda se a gente fizer um ambiente de casa. Acústico nos remete a calma, tranquilidade, e vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre a bagagem da tranquilidade, vamos falar a bagagem que deve trazer ao nosso coração um certo de refrigério e não peso, como muitos de nós temos carregado. E eu tenho que confessar para vocês que esses dias eu vivi um conflito pessoal. Quando eu leio a Bíblia, eu não leio a Bíblia me lê. E essa é a grande verdade. Nós vamos à Bíblia não para a gente fazer referências a ela, mas para ela referenciar o que está acontecendo dentro de nós. E na leitura do Salmo 23, até preparando essa série de mensagens sobre aliviando a bagagem que tem por base o Salmo 23, eu fiquei olhando e fiquei em profunda crise pelo cenário que se apresenta no Salmo 23. Não sei se você notou as palavras que aparecem, as palavras que se destacam logo nos primeiros versículos. O Salmo todo é uma preciosidade, uma proeza. Mas esses primeiros versículos mostram um cenário muito calmo, tranquilo e sereno. Ouça só a narrativa desse Salmo. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura o meu vigor e guia-me nas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Irmãos, até vontade de sentar, né? Com um salmo desse, a gente senta na lareira, né, como estava lá agora há pouco, a gente olha para as dificuldades e ri à toa. A gente ri à toa porque a gente vê Deus cuidando de tudo. O Salmo 23 é o cenário da paz, da tranquilidade, da serenidade. Olha as palavras que aparecem. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Você já parou para pensar como seria viver sem ausência de nada? Será que isso é uma utopia, uma ideia, um objetivo futuro? Ou de fato isso é real? Porque o texto fala, se o Senhor é o meu pastor, eu não terei falta de nada. Viver isso é viver em tranquilidade, em paz, em serenidade. Olha a outra frase, em verdes pastos ou verdes pastagens, Ele me faz repousar, descansar, ficar tranquilo, calmo, sereno.
sem nenhum tipo de agitação ou inquietação. Essa palavra faz sentido para você? Repousar, descansar, refrigerar. Conduz-me às águas tranquilas, tranquilidade. Você sabe, nós não estamos vivendo dias nada tranquilos. Nós ligamos o noticiário, nós abrimos o WhatsApp, nós recebemos mensagens, nós visualizamos nas redes sociais. A tranquilidade parece ser uma palavra que se extinguiu dos nossos dias e desapareceu do nosso vocabulário. Restaura-me o vigor. Já pensou você acordar todos os dias com o vigor restaurado e ele não se esgotar? Depois de um dia cheio de atividades, decisões, conflitos, crises, problemas, você chegar no final do dia e falar: eu estou bem como comecei, eu estou firme como antes, estou renovado como ontem. Já parou para pensar nisso? E me leva às veredas da justiça por amor do seu nome. Irmãos, eu quero confessar para vocês que esse não é um cenário que eu tenho vivido. E eu não sei se você tem vivido. Eu não sei se você tem experimentado. Por que será? Essa foi a pergunta que eu fiz para Deus. E que me trouxe uma profunda crise pessoal, ministerial, existencial. É hora que você para e fala assim: o que está de errado? Em mim ou na sua palavra? Porque o texto diz que se o Senhor é meu pastor, eu vou viver sem falta de nada. E eu estou sentindo falta de um monte de coisa, Deus. Por que você está olhando para mim desse jeito, achando que sou diferente? Você não sabia disso? E você também não sente falta de um monte de coisa? Eu não estou falando só financeiro. Coisas que você está falando: puxa, poderia ter, poderia ser assim, poderia estar assim. Coisas que a gente sente saudade, ausência e necessidade. Senhor, está difícil descansar. Senhor, está difícil manter o ambiente calmo e tranquilo. Senhor, está difícil manter o vigor bem preparado, manter o coração aceso, manter a energia em pico. Está difícil, Senhor. O que está acontecendo? É a sua palavra que perdeu o poder? Ou sou eu que não estou conseguindo me encontrar nisso? Ou não capturei alguma mensagem importante que o Salmo 23 traz para mim? Então, nessa crise, nessa pergunta com Deus e com o Espírito Santo, de repente vem um outro texto na minha mão. Um texto que não é das Escrituras. E que eu comecei a ler e comecei a rir com o texto. No primeiro momento ele é cômico, ele é engraçado. E depois de um tempo que eu estava lendo esse texto, ele me trouxe uma profunda congestão. Eu digeri, e daqui a pouco ele começou a me trazer um desconforto, e a congestão se instalou. Eu comecei então a ficar completamente desconfortável com as palavras que ali eu encontrei. E aquilo me trouxe então uma inquietação grande, um desconforto grande, eu queria compartilhar com você, porque eu não quero sentir isso sozinho. Eu não queria viver isso sozinho essa noite, então eu aproveitei e falei: vou levar para a igreja, para que eles vivam e experimentem mais ou menos o que eu também experimentei ao ler esse texto. É o Salmo 23 contextualizado. É como a nossa geração canta e conta o Salmo 23. É como ela faz, ou como ele faz, sentido para nós nos dias atuais. Quer ver que legal? Quer ver? Talvez a princípio seja legal e depois possa trazer um problema para você. Mas o Salmo 23 começa assim, o contextualizado, não da Bíblia, o nosso. O relógio é o meu ditador, portanto não descansarei. Ele me faz deitar somente quando estou exausto. O relógio é um tirano, é o meu ditador. Ele não me pastoreia, ele determina os meus passos, minha agenda, meu calendário. Foi-se o tempo que a gente olhava o nosso relógio para consultar as horas. Foi-se o tempo para a gente olhar o relógio, para a gente consultar quanto tempo nós tínhamos. Na verdade, hoje a gente constata no relógio quanto tempo a gente não tem. Falta 15 minutos para a aula das crianças. Falta 20 minutos para o curso online. Falta 1 hora para entrar no trabalho. Falta 3 horas para o despertador tocar. Falta não sei quanto tempo para a consulta médica. A gente olha para o relógio não para consultar as horas, mas para ver quanto tempo a gente tem ainda. Ou seja, quanto tempo ainda nos falta. O relógio é um ditador nos nossos dias. Ele determina movimentos que a gente deve fazer. E o relógio faz a gente deitar somente quando a gente está exausto. Muitas pessoas hoje deitam, mas não descansam. Deitam, mas não repousam. Muitas pessoas carregam consigo não apenas seus dispositivos eletrônicos para a cama, jogando raios de luz nos seus olhos, impedindo a melanina de trabalhar no seu organismo, mas também levam seus pensamentos. Elas desligam o celular, o dispositivo eletrônico, mas quando fecham os seus olhos, seus pensamentos não abandonam. E a exaustão
é que faz dormir, não o desejo de sonolência apenas, ou o desejo de dormir. Muitos de nós estamos dormindo quando estamos exaustos, não quando temos sono. O sono, nos nossos dias atuais, é até mesmo uma questão de raridade, é um critério de privilégio para muitas pessoas, porque para muitos, apenas com uma indução química é que o sono acontece, ou com uma exaustão ao limite que o sono chega, porque o mundo que a gente vive, no relógio tirano e ditador, também traz para nós os distúrbios de exaustão. Mas o Salmo 23, contextualizado, não acaba aí, ele continua dizendo algo interessante: leva-me à depressão profunda, assola minha alma, guia-me para dentro da inquietação por amor às atividades. Bom, não há como negar que nós somos a sociedade mais avançada e mais evoluída em todos os quesitos, social, intelectual, tecnológico, científico, mas somos também a sociedade mais deprimida. Nunca na história da humanidade tanta aspirina, Rivotril e outros medicamentos foram consumidos para tentar dar um basta ao nível de depressão que nossa sociedade vive e experimenta. Então o autor desse Salmo 23 contextualizado é um gênio. Nós não temos o nome dele, é apenas um texto que apareceu, é um anônimo, mas ele conseguiu fazer uma análise sociológica do mundo que a gente vive e aplicar a um contexto bíblico. Porque a grande verdade é que muitos de nós estamos vivendo crise de depressão não porque nós temos um problema orgânico, mas temos um problema emocional, social, uma inquietação constante, contínua, que não acaba e que está gerando em nós diversos problemas de casamento, de saúde, de trabalho, de espírito e tantos outros que estão nos afetando. E esse tipo de ação é sempre realizado através da inquietação. Hoje as pessoas não ficam quietas, elas não conseguem lidar com o silêncio, elas não conseguem lidar com o sossego. Qualquer coisa elas já estão batendo o pé, qualquer coisa elas já estão inquietas, estão agitadas, estão hiperativas, elas estão cruzando a perna, descruzando, batendo a mão, olhando o celular, verificando, porque não tem tempo para a solidão e inquietude. A gente está com atividade e mais atividades. E esse Salmo 23 contextualizado faz muito sentido para essa geração. Mas ele continua, ele diz assim: ainda que eu ande freneticamente de tarefa em tarefa, não terminarei nada, pois o meu ideal está comigo. Ou seja, a gente vai de tarefa em tarefa, de ação em ação, e nós nunca conseguimos concluir. Porque o mundo que nós vivemos hoje é um mundo que não dá a nós o prazer e o privilégio de desfrutar conquistas. Nós estamos no ensino médio, fazendo a formatura, eles já estão ansiosos pelo vestibular. Você está na faculdade fazendo a colação de grau, já está ansioso pelo mercado de trabalho. Está no mercado de trabalho, já está ansioso pelo casamento. Está no casamento, está ansioso pela maternidade. Está na maternidade, está ansiosa pela aposentadoria, ou seja, não acaba nunca. De tarefa em tarefa a gente vai se movendo, a gente desaprendeu a celebrar conquistas, a parar, a dizer que bom, chegamos aqui, vamos celebrar, e amanhã nós veremos o que temos que fazer. Nossa geração não consegue ter o prazer de celebrar, porque a gente se move de tarefa em tarefa, sempre com um ideal utópico, inatingível, inalcançável, para que a gente não pare de correr. Essa é a estratégia desse mundo, é fazer você correr até o esgotamento. É fazer com que eu corra até não ter mais forças para ficar em pé. E a gente corre dizendo aquilo lá que eu queria, era aquilo que eu imaginava, ou não é? Queridos, quantos de nós aqui, ouvindo essa palavra ou assistindo em casa, fizemos uma promessa para nós há anos atrás? Quando eu me formar, vou diminuir essa correria. Quando eu entrar naquela empresa com carteira assinada, eu vou diminuir a minha correria. Quando eu for pai, eu não posso continuar desse jeito, viajando tanto, fazendo isso que eu faço. Não, quando eu tiver os meus netos, aí não, eu vou parar com isso. Quando? Anos se passaram, calendários e folhinhas foram embora, e o ritmo frenético de tarefa em tarefa continua. E se a gente esperar o mundo melhorar, eu posso garantir para você que não teremos sucesso, porque o mundo não vai melhorar, ele está dando sinais de piora. Enquanto nós estamos tentando atender essas demandas, essas buscas constantes de fazer alguma coisa e de realizar a nossa vida. Então o ideal, fazer, realizar, isso nos deixa esgotados, porque nós nunca chegamos lá e nunca conseguimos celebrar nada. Esse é o problema do utópico, do ideal, do projeto que não se alcança e das celebrações que não acontecem. Você corre e nunca percebe ter alcançado. Nunca. Tem gente que já conquistou muito na vida, e eu não estou falando de patrimônio, pessoal. A gente tem o costume de falar
e a associação vir apenas a questões financeiras e a cifrões. Eu estou falando de vida, pessoal. Tem gente que conquistou muito. Tá bom, está faltando dinheiro na sua casa, mas olha que filhos lindos. Tá bom, você não conseguiu o emprego dos sonhos, mas olha que esposa abençoada. Tá bom, você não conseguiu aquela aparição social, aquela posição que você tanto almejava, mas olha só a família que você construiu. Tem gente que conquistou tanto, mas não consegue celebrar porque não consegue enxergar. Está sempre olhando para o ideal, sempre olhando para o além, para o futuro. E esse é um ciclo perpétuo, contínuo, que traz a exaustão e também a depressão. Por isso não terminarei nada. Aliás, há um propósito do mundo atual de você não terminar nada, para manter você sempre ativo. O propósito do mundo é que você nunca conclua nada, para você continuar correndo, conforme Eclesiastes, sempre atrás do vento, sem chegar a lugar algum. E o Salmo 23 continua: os prazos e o desejo da aprovação me impulsionam, exigem desempenho de mim, além dos limites da minha agenda. Prazos, aprovação, a gente está sempre procurando uma validação, sempre procurando alguém que reconheça os nossos feitos, a gente está sempre correndo atrás de datas, prazos estourados, sempre procurando desempenhar alguma coisa ao nível da nossa agenda pessoal. Por isso que a gente vive hoje é uma pressão tão cruel em relação a essa palavra, desempenho. Tudo que a gente precisa fazer é ser produtivo, a gente precisa desempenhar, a gente precisa produzir, porque quem não produz se perde no anonimato. E esse é o maior perigo que nós corremos, ou é a maior inquietação. Sabe qual é o maior medo do ser humano hoje? O maior medo do ser humano é ser esquecido. O maior medo da humanidade é ser anônimo. Porque com o advento da democratização da popularidade, as redes sociais, canal do YouTube, youtubers e outras coisas mais, todo mundo quer ser popular, todo mundo quer aparecer, todo mundo quer ser lembrado por alguma coisa. E ser anônimo no nosso mundo é crueldade demais. Por isso que eu estou desesperado por fazer, aparecer, acontecer. Aos meus 20 anos eu já preciso ser assim. Aos meus 30 anos eu preciso ter aquilo. Meu Deus, já cheguei nos 40, não aconteceu. É o desempenho. É deixar o meu nome gravado. É isso que a sociedade diz. Eu tenho que fazer alguma coisa, que quem não é visto não é lembrado, e quem não é lembrado é esquecido. E para finalizar o nosso salmo: ungem minha cabeça com enxaqueca. Essa eu gostei. Ungem minha cabeça não com óleo, mas com enxaqueca. E minha caixa de entrada transborda. Aí pode ser caixa de entrada de e-mail, WhatsApp, rede social, que você não consegue mais responder de tanto movimento. Certamente fadiga e pressão do tempo me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei nos laços da frustração para todo sempre. Amém. Não, amém não. Sem amém. Que crueldade, irmãos. Sabe qual é o problema? O problema é que eu me identifico com isso aqui e não com aquele lá. Esse é o maior drama essa noite. O problema é que eu me identifico com o Salmo 23 contextualizado, da tirania do tempo, do desempenho e da produtividade. E não consigo me encontrar no Salmo 23, que me chama as águas de descanso, de repouso, de pastoreio e as águas tranquilas. Que infelicidade a nossa. Porque se você está como eu, você também diria nesse momento: pois é, pastor, eu me achei muitos nesses versículos, e naqueles primeiros eu não me encontrei. Você também não se sente assim? Você também não se sente cansada, sobrecarregado, inquieto? Você não sente que você está diante de grandes exigências contínuas? Nenhum problema, né, irmãos, com exigências grandes. O problema são as exigências contínuas. Elas não acabam nunca. Sempre você tem que fazer mais. Sempre você tem que superar números. Sempre você tem que dar mais. A medida é sempre mais. A porta do seu comércio tem que ser sempre maior. Seus eventos têm que ser sempre mais frequentados. Sua vida tem que ser sempre mais classificada. Sua nota tem que ser sempre a melhor. É sempre mais esse mundo. Você não sente como uma máquina trabalhando e o motor fervendo a ponto de explodir? Você não sente que tem dias que você chega e fala assim: chega. Quem não disse isso essa semana? Quem de nós aqui essa noite não disse em algum momento essa semana: eu estou cansado, hein? Qual mãe histérica que essa semana não pegou e disse: vocês vão ver se a mãe morrer. Não aguento mais vocês. Qual pai de família que não disse: olha, eu não estou dando conta mais de tanta pressão.
Quem de nós não disse algumas dessas palavras? Esgotamento, exaustão, depressão, cansaço, fadiga, dores musculares, fruto de estresse. Quantos de nós não associamos algumas dessas palavras à nossa rotina? Pois é, irmãos, nós vivemos debaixo da demanda de atividades e produtividade. Isso tem gerado em nós um tipo de vida traiçoeira, que na verdade nós estamos em estado de sobrevivência. O que nós somos hoje para esse mundo competitivo, para esse mundo produtivo, para esse mundo que nunca está satisfeito, é um bando de zumbis sem vida própria. Gente que não consegue mais valorizar coisas pequenas, contemplar pequenos sucessos. Irmãos, eu não sou contra crescimento de empresa, não sou contra avanço profissional, não sou contra desenvolvimento pessoal, não sou contra isso. O problema é quando nós fazemos isso apenas pelo prazer de fazê-los, ou pela pressão de fazê-los, e não pela alegria de desfrutar. Esse é o problema. O problema central é você chegar aqui exausto, como o motor trabalhando sem recarregar as baterias e dizer: eu estou a um passo do esgotamento, eu estou a um passo da destruição. E é exatamente isso que está acontecendo. O que nós vivemos é uma constatação que a gente não pode negar. A gente vive num mundo com excesso de atividades e escassez de tempo. E isso prova, pelo seu estado de hoje, pelo meu estado, isso prova que não está funcionando. Não está funcionando, pessoal. Excesso de atividades, escassez de tempo, não está funcionando. Porque se tivesse, talvez nós estivéssemos muito melhores do que estávamos há 10 anos, 15 anos, 20 anos atrás. E a grande verdade é que talvez chegamos aqui essa noite mais cansados do que estávamos lá, mais frustrados, mais deprimidos, sentindo que nós corremos atrás de nada. Por isso que eu gostaria de falar com você essa noite é aliviando a bagagem do desempenho. Aliviando a bagagem do desempenho. É óbvio que essa palavra eu não criei. Essa palavra, na verdade, vem de um livro que eu li esses tempos atrás, de um filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han. E ele escreve um livro chamado A Sociedade do Cansaço. E ele fala sobre as tentativas da nossa sociedade atual de atender um mundo em constante transformação e exigência e tentar corresponder e andar no mesmo ritmo. E ele chama essa sociedade do cansaço, num segundo nome, de sociedade do desempenho. Para ele, nossa sociedade se desvirtuou, porque hoje nós não estamos mais nos relacionando em termos de realização e plenitude, mas nós estamos nos relacionando apenas em termos de fazer e aparecer. É a sociedade da evidência. Eu não faço e aconteço simplesmente pelo fato da minha responsabilidade cidadã, pessoal, espiritual, familiar. Eu faço e aconteço pelo desejo de ser notado e percebido. E ele destaca isso, o nosso medo de anonimato, muito semelhante ao que acontece com o movimento dos idosos. Você sabia que para a nossa sociedade, os idosos são desnecessários? Já foram muito importantes em décadas anteriores. Gente que era consultado pela sua sabedoria, gente que era consultado pela sua experiência, gente que era consultado pela sua fé. Hoje, os idosos muitas vezes são lançados às traças e escondidos, porque nós simplesmente os classificamos como improdutivos. Deixaram de ser força de trabalho, deixaram de ser massa atuante e agora são um fardo a ser carregado por filhos, famílias e pessoas. Esta é a classificação da sociedade para os idosos. E você vai chegar lá, eu espero chegar lá com saúde. Aí você diz: não, pastor, isso não é verdade. Você sabia que a maior taxa de utilização das redes sociais está entre as pessoas com mais de 60 anos de idade? Sim, eles passam horas a fios na rede social, porque é uma maneira de eles poderem inibir ou tentar driblar a solidão. Solidão de parentes, de amigos, de familiares, de netos. Estão sozinhos porque são improdutivos, e quem é improdutivo se torna um fardo para a sociedade. Essa é a realidade. O mundo capitalista diz o seguinte: ou você produz ou você é um fardo. E que nível de produtividade nós estamos falando? Nós estamos falando de produtividade material, profissional? Não, nós estamos falando de um nível de ativismo. Eu tenho que fazer, parar aqui, fazer. Não terminei lá, mas não tem problema, eu quero começar outro empreendimento aqui, quero começar outra atividade aqui, e eu vou fazendo, e não celebro nenhuma delas, e quando eu vejo, eu estou numa massa, fazendo, e nem sei mais o que eu estou fazendo. Eu pergunto: você sabe o que está fazendo aqui na vida? Você sabe por que você trabalha tanto, porque acorda cedo, porque você tem filhos? Sabe por que você veio na igreja? Porque você tem uma fé? Sabe por que você está aqui nesse mundo?
E olha só a agenda lotada, sem saber o que está fazendo, irmãos. Então alguma coisa errada com a gente. Você olha na agenda, consulta, não sei o que, médico, não sei o que, consulta, tudo está lá na agenda, mas fazendo o que com a agenda? Por quê? Para quem? Com qual propósito? Essa é a sociedade do desempenho. Porque essa sociedade do desempenho é o seguinte: trabalho, atividade, produtividade, desempenho é igual a alguém de destaque de notoriedade. Por quê? Improdutividade, descanso é igual a preguiça, e preguiça é igual a culpa. Quantos de vocês não se sentem culpados em algum momento por não estar fazendo nada? Irmãos, eu tenho esse problema. Conversei com vocês alguns dias atrás que no meio da pandemia nós ficamos em isolamento e eu fiquei profundamente culpado de ficar 12 dias na minha casa sem fazer absolutamente nada de produtivo, sentindo que eu sou um peso para o sistema, um peso para a igreja. Porque só a sensação de não fazer nada gera culpa. E muitos de nós não conseguimos parar, não porque não temos tempo para parar, é porque sentimos peso e culpa de pararmos. Porque nessa sociedade há uma régua para a gente ser medido. É o quanto a gente consegue entregar no maior curto espaço de tempo. Quanto que você consegue fazer? Quantas casas você consegue comprar? Quantos carros você consegue trocar? Quantas empresas você consegue abrir? Quantas universidades você consegue concluir? Quanto rápido você consegue chegar ao mercado de trabalho? Quanto? É tudo medição, irmãos. Validação, produtividade, desempenho, é igual à sociedade que nós estamos vivendo hoje. Agora, a grande questão é que nós estamos desenvolvendo uma síndrome que tem trazido para nós grandes prejuízos. Vou citar apenas algumas aqui, para a gente não delongar muito. Primeira síndrome que a gente está enfrentando, de que os nossos ídolos, os nossos grandes ídolos, são pessoas multitarefas, superprodutivas e hiperativas. Sim, os nossos ídolos são gente que faz demais. Gente que está em atividade o tempo todo, são multitarefas. Você sabe o que é um multitarefa? É o que faz muita coisa ao mesmo tempo. E eu descobri que não existe na humanidade multitarefa. Nenhum cientista diz que o ser humano é capaz de fazer mais do que 2 atividades ao mesmo tempo, com a mesma excelência. A não ser as mulheres, que elas são um caso à parte, cozinhar, lavar, fazer trabalho de faculdade, cuidar do filho, tudo ao mesmo tempo. Mas a grande maioria dos mortais não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo, com a mesma qualidade. E o que o mundo preza hoje? Um multitarefa. Pessoal, multitarefa é um retrocesso, sabia disso? Segundo o autor do livro, ele diz o seguinte: quem é multitarefa está voltando à era da selvageria. Porque o bicho precisa ser multitarefa. Ele captura a presa, ele digere, porque ele precisa processar a digestão dele, ele cuida da presa para que nenhum outro venha solapar, ele cuida da sua prole para que todos venham se alimentar, ele fica atento o tempo todo, ele não desliga. Isso é um modelo predador de vida selvagem, é a vida na floresta, irmãos. E nós estamos absorvendo o mesmo modelo de multitarefa. A gente quer estar ligado o tempo todo e sabe que a gente vira um bicho. Às vezes eu chego no final do dia, eu vou deitar na cama e falo: meu Deus, eu não fui um bicho hoje. Sentado na mesa dizendo para o meu filho: vamos fazer a tarefa de português. E aí ele diz: pai, o que é uma paroxítona? Espera aí que eu preciso responder essa mensagem. Aí daqui a pouco: não, paroxítona é uma terminada assim, você vai colocar assim, tá. Então tá bom, pai, obrigado. Aí eu lá dizendo, respondendo. Aí ele fala: pai, o que é um adjetivo? Espera aí, filho, que agora eu preciso ligar para alguém, preciso fazer multitarefa, tem que resolver e tal. O tempo todo. Aí eu falo: meu Deus, eu nem brinquei, nem dei atenção, nem fiz trabalho, nem fiz as coisas certas, eu era um bicho. E talvez a gente ame essa forma de ser e nem percebemos que estamos entrando nesse modelo. Uma hiperatividade, uma hiperestimulação desse mundo, que diz que você tem que fazer. É uma hiperatividade, irmãos, de verdade. Eu amo o trabalho dos psicólogos, sou um fã deles. Acho que é um dos trabalhos, umas atividades muito honrosas. Mas a grande verdade é que ficou fácil diagnosticar a grande parte da humanidade hoje. Chega lá no consultório, conversa um pouquinho, o que tem? Hiperatividade. Irmãos, hiperatividade somos todos nós. Todos nós estamos elétricos, agitados e irrequietos. O tempo todo o tempo. Com essa síndrome do multitarefa e com a síndrome da autorresponsabilidade. Irmãos, eu não tenho nenhum problema com a autorresponsabilidade. Inclusive, eu acho isso importante. Ficar jogando a culpa nos outros pelo que você é um grande dilema, é ruim. Mas o problema é quando a autorresponsabilidade se transforma em autoexploração. E é isso que o sistema está fazendo com a gente. Olha, irmãos, isso é Bíblia.
O sistema está fazendo com a gente um modelo de autoexploração. Paulo disse aos Gálatas: não se submetam à escravidão de ninguém. E nós estamos escravos, irmãos, com algemas. Porque é um sistema de autoexploração onde você é o empresário de si mesmo. Você é o seu próprio empresário. Você quem faz a sua vida. Você que tem que fazer acontecer. E se você não acontecer, o problema é seu. Você é um fracassado e um incapaz. Ou uma incapaz. O modelo de autoexploração é onde a vítima e o agressor são a mesma pessoa. Você é vítima de ser explorada por esse mundo, mas você mesmo se explora. Por quê? Porque não tem um limite, não tem um padrão, não tem um alcance. A gente chega lá para tentar chegar novamente em outro lugar. Antes as instituições vigiavam a gente, dizendo: você faz, eu vou te medir por esse padrão. Sabe quem mede a gente hoje? Nós mesmos. E eu falo: como é que a gente vai conseguir se medir se o nosso padrão não é externo, é interno? E aqui chega um terceiro problema, que é a autocoação. Autocoação é o seguinte: eu me coajo a fazer aquilo, eu me sinto oprimido por aquilo, eu tenho que realizar aquilo, eu tenho que dar conta daquilo. Então eu vou entrando nesse ambiente de aprisionamento e culpa. A gente já não faz mais porque tem que fazer, a gente faz porque se a gente não fizer vai ficar culpado por isso. Um exemplo disso é o rompimento das fronteiras. Essa coação que acontece, fazendo: você tem que fazer, e fica jogando nas nossas costas, em nossas costas. Por exemplo, esse dia eu estava conversando com uma pessoa, muito interessante, que ele disse para mim, mas eu não contrariei no momento, achei que aquele momento não era um ambiente de debate, não era isso o propósito, apenas entendia o ponto de vista dele, uma pessoa envolvida no mercado de trabalho, tudo certo. Ele disse assim para mim: olha, o que eu descobri é que não existe diferença entre vida profissional e vida pessoal. As duas coisas são juntas. Vida profissional, familiar, é tudo a mesma coisa. A gente não consegue dividir. Agora é o eu trabalhador, agora é o eu família. A gente não consegue, a gente é tudo ao mesmo tempo. Por isso que a gente pode trabalhar em casa. Por isso que a gente pode fazer o espaço da nossa vida, um espaço de produção e produtividade o tempo todo. Você viu que o trabalho foi para casa. O problema não é que o trabalho foi para casa, ele rompeu um espaço-tempo. O espaço-tempo trabalho e produtividade rompeu a fronteira e agora ele é um espaço-tempo família também. O que aconteceu com o trabalho? A gente nunca mais para de trabalhar. Se o trabalho migra e ele não tem mais fronteira, ele não tem mais limite. Então ele pode acontecer a todo momento, em qualquer lugar. Então nós estamos trabalhando com o celular, domingo, às 7 horas da noite, atendendo clientes e representantes. O tempo e espaço família foi substituído pelo tempo e espaço trabalho. E alguém diz: não, eu estou na minha casa, com meus filhos, está nada. Eu estou no tempo e espaço trabalho, lá nas minhas férias, ou no computador, mandando e-mail. Coisa que eu poderia resolver aqui, ou em qualquer momento, com a família, com os amigos. Eu estou migrando, romperam-se as fronteiras, e sabe o que a gente fez? A gente está coagido com isso. Por quê? Porque você tem que ligar o seu celular no domingo, porque se você não ligar, o outro funcionário vai ligar e você vai ser despedido. Você tem que atender pessoas fora do seu horário de trabalho, porque se você não atender, tem outro que está fazendo isso. Ou seja, é coação. Nós estamos vivendo a ditadura da produtividade e do desempenho. E as pessoas estão ficando mais doentes e mais limitadas por isso. Aí meu amigo disse o seguinte: não há mais fronteiras para trabalho e família. E eu voltei para minha casa pensando, ele disse uma coisa interessante: não há mais fronteira, espaço, trabalho e família. Então eu posso trabalhar em casa. Aí eu perguntei: se isso é verdade, eu posso levar minha família para o trabalho? Não, já pensou, irmãos? O Heitor e a Ana Luísa, né, dentro do escritório, no gabinete, e a irmã chorando, falou assim: oi, pastor, pois é, fiquei sabendo disso e tal. E o Heitor lá: pai, o que é assim, mãe, olha aqui o que eu estou fazendo, olha aquela coisa assim, pai, eu estou com fome. Não, porque o ambiente de trabalho não tolera a família, mas a família tem que tolerar o trabalho. Está errado, irmãos. Está errado. Essa sociedade de coação está dizendo para a gente: faça, produza o tempo todo e que se lasque o resto, porque as fronteiras foram diluídas e derrubadas. Cuidado, porque não foi assim desde o princípio. Não foi assim que Deus nos fez para ser. Não foi assim que Ele nos fez. Por isso eu quero apresentar o remédio em poucas palavras, porque hoje é muito mais diagnóstico. O Salmo 23 contextualizado fez uma tomografia da sociedade e uma ressonância da minha alma. E eu vi que eu estou em apuros, eu queria compartilhar com você isso. Olha o estado que nós estamos. Obviamente você pode não concluir ou não concordar com tudo, mas eu tenho certeza que grande parte daqui você se identificou.
Mas eu tenho que apresentar o remédio, porque você não pode ir embora apenas com o diagnóstico, senão eu seria um doutor irresponsável, dizer para você, olha, você está com apendicite, volta para sua casa lá. Mas doutor, o que eu faço? Não sei, eu só sei que você está com apendicite. Meu papel é apresentar o remédio, e o remédio é as Escrituras. O remédio é a palavra de Deus. O remédio ainda é a Bíblia Sagrada. Não são os grandes gurus, não são os grandes terapeutas, não são os grandes desenvolvimentos. Não, o remédio ainda continua sendo a palavra de Deus. E olha só que fato interessante aconteceu em Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 31. Diz assim: os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham produzido, desempenhado, realizado, feito e ensinado. Havia muita gente, muita tarefa, muita agenda, muita realização, indo e vindo, ao ponto de eles não terem nem tempo para comer. Irmãos, 2000 anos de diferença, o problema continua o mesmo: excesso de atividades, escassez de tempo. Os discípulos vêm correndo para Jesus, se orgulhando dos feitos. Os discípulos vêm correndo para Jesus, falando, agora a gente está arrebentando, agora nós vamos escrever o nosso nome nos anais da história, agora a gente vai fazer acontecer. Jesus fala, peraí. Tem excesso de atividade e escassez de tempo, porque vocês não têm tempo nem para comer. E aí Jesus fala o seguinte: não está funcionando. Irmãos, se Jesus falou que não estava funcionando, quem somos nós para andar contra essa palavra? Excesso de atividade e escassez de tempo não está funcionando. Você vai precisar fazer alguma coisa com isso. E aí Jesus dá a dica. Se Jesus tivesse Facebook, ele colocaria embaixo hashtag fica a dica. Fica a dica para a igreja, fica a dica para a sociedade escravocrata do desempenho. Fica a dica das pessoas que correm atrás de fazer e realizar no mais curto espaço de tempo possível. Fica a dica. E a dica está logo no versículo posterior. Eles não tinham nem tempo para comer. E Jesus lhes disse, lá no último linha, pessoal: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Não está funcionando. Eu queria que você essa noite ouvisse essa palavra. Não está funcionando. Venha para um lugar deserto com Jesus e descanse um pouco. Primeira promessa de Jesus, a propósito de Jesus é: para. Irmãos, a gente precisa aprender a falar para. Nós precisamos aprender a usar o não. Agora, não. Irmãos, os discípulos não estavam construindo tendas, eles não estavam fazendo grandes empreendimentos, eles estavam curando pessoas, eles estavam trabalhando na igreja. Muita gente coxa, muita gente cega, muita gente endemoniada. Os discípulos estavam atendendo a demanda religiosa. Era justo que eles continuassem fazendo e Jesus fizesse assim: vamos fazer uma oração de renovação. Irmãos, vocês não precisam comer a partir de hoje por 5 dias. Pum! E os discípulos renovados, sem comer, vão atender a demanda. Jesus fala: não! Chega! Isso não vai funcionar. Irmãos, Jesus disse não para a gente que estava precisando. Porque aquele não era o momento para continuar. O não para dizer assim, não é que vocês sejam desnecessários ou pouco importantes. O fato é que agora é a hora do não. Irmãos, tem muitos momentos na nossa vida que a gente precisa dizer não para coisas lícitas, boas e louváveis. Tem coisa muito boa na sua vida que está roubando o seu tempo. Não é coisa ruim, não. Estou falando de ficar horas no Facebook, horas ficar passando de canal, fazendo coisas sem nada. Eu estou falando de coisa boa, que está roubando o seu tempo, e que você precisaria dizer não. Jesus disse não. E nós precisamos aprender a usar esse recurso. Não é uma palavra libertadora. E Jesus fala, agora não. Chega de atividade. Agora vocês vão fazer a segunda coisa, desfrutar. Venham comigo. Venham ficar comigo. Venham desfrutar de mim. Venham passar tempo comigo para que vocês experimentem o que é ser meu. Irmãos, desfrutar da presença de Deus, ou escutar a voz de Deus, descobrir quem Ele é, ir com Deus. Jesus fala, venham ficar comigo. Jesus não fala, vão para um resort, né? Vão fazer uma massagem. Não, Jesus fala, venham ficar comigo, irmãos. Há um descanso na presença de Deus. Nós podemos dizer não a muitas coisas, mas se a gente ainda não disser sim para a presença de Deus, a gente vai continuar cansado e sobrecarregado. Diga não, mas diga sim a Jesus. Porque Jesus fala, venham comigo. Não é vão para lá, venham comigo desfrutar da presença de Deus.
Desfrutar, deleitar. Essa palavra desfrutar é a palavra da criação. Deus criou o mundo em 6 dias e ao 7º Ele desfrutou. Não é descansou, é desfrutou, se deleitou da criação. Jesus fala, vem deleitar de mim, vem aprender de mim, vem experimentar a mim. Terceiro, Jesus diz, venham comigo para um lugar deserto. Diminua o barulho, diminua a agitação, aquieta a tua alma. Tem um lugar melhor do que o deserto para aquietar? Tem um lugar melhor do que o deserto para sossegar a poluição sonora dos nossos ouvidos? Irmãos, tem uma história interessante de uma mulher, e eu achei engraçado demais. Ela foi tomar café com uma amiga num lugar, e ela ficou 2 horas dentro do café com a amiga. De repente ela saiu, colocou a mão no bolso, a chave não estava, na bolsa não estava, no café não estava. Procurou na bolsa da amiga, no carro da amiga não tinha nada. Ela disse, mas não está a chave do meu carro. Aí ela foi no carro, quando ela abriu o carro, falou, a chave está aqui na ignição, e o carro ligado. Ela ficou 2 horas tomando café e o carro ligado no estacionamento. Quando ela foi contar para o seu marido, ela usou a seguinte justificativa. Sabe o que é? Quando eu cheguei, estacionei o carro, estava tão barulho com o prédio construindo ao lado, que eu esqueci de desligar o carro. Que eu não lembrei de desligar o carro. Essa é a realidade do mundo que a gente vive. Tem tanto barulho, que a gente está esquecendo de desligar. E só conhece Deus quem aquieta a sua alma. O Salmo 46:10 diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Só consegue saber que é Deus quando a gente aquieta a nossa alma. Com tanto barulho na nossa vida, irmãos, vindo nesse culto e dizendo que hora que vai acabar, aí estou com a vontade de pegar meu celular, será que chegou aquela mensagem? E aquele e-mail que eu mandei, será que minha inscrição foi aprovada? Será que eu passei na entrevista? Se a gente não se aquietar, a gente não vai conhecer o caráter de Deus. E por fim Jesus fala, descansem. Essa é a palavra mais difícil. Essa é a palavra difícil para você e para mim, descansar no mundo hiperativo, hiperestimulado. É muito difícil a gente falar, vou descansar. E quando a gente não descansa, a gente não aproveita. Quando a gente não descansa, a gente não deleita. Tudo é apressado, tudo perde o prazer, irmãos. Imagina só as coisas que Deus colocou em nós. Ele colocou o paladar para a gente poder descansar comendo. O comer é um ato. Por que Deus colocou o paladar? Para a gente desfrutar, irmãos. Porque senão era só para engolir. Quem passou pela crise do coronavírus e perdeu o paladar sabe da dor disso, não é verdade? Ficar com gosto de isopor na boca. Quem passa pelo processo de quimioterapia sabe o que é isso, ficar com gosto de ferro na boca. O paladar é uma benção. Sabe o que a gente faz? A gente come em pé, correndo. A gente não tem tempo nem para comer, nem para sentar com a família. Nada, é tudo rápido, veloz, porque eu tenho que fazer mais. E quem desfruta disso, irmãos? Deus colocou para a gente desfrutar, descansando e desfrutando o que Ele fez. Imagina só, irmãos, eu com uma tigela de bolo de leite ninho na mão. Acabei de almoçar. Estou ali comendo, falei assim, a minha esposa fala, querido, tem um bolo de leite ninho que foi enviado para você. Eu falei, bênção, vou pegar. E como assim? Falei, não, tem uma pessoa me atendendo, eu vou comendo, pega aqui, leva para mim. E sai correndo para o escritório. Irmãos, eu só engoli doce. Diferente. Segunda-feira, dia de folga, dia de descanso. Estou lá 2 horas da tarde, de pijama ainda. E aí minha esposa fala, tem um bolo de leite ninho depois do almoço. Eu falei, beleza, pego aquilo lá, sento, às vezes no sofá, em frente da TV, com as crianças, não sei. Mas eu como, isso aqui é diferente. Irmãos, a gente não está desfrutando mais, porque a gente está aproveitando pouco. A vida tem mais coisas do que a produtividade e a hiperatividade. Tem mais coisas por trás dos bastidores para a gente desfrutar e aproveitar. Descansar é difícil. Sabe por que eu sei que é difícil? Porque é uma humilhação descansar. No descanso a gente tem que humilhar a gente mesmo, porque a gente acha que a gente tem que fazer o tempo todo, é o centro do universo. Se a gente não fizer alguma coisa, o mundo vai descarrilhar, como um trem. Se a gente não fizer alguma coisa, o mundo vai entrar em colapso. Descansar é uma humilhação. Olha o que diz Levítico capítulo 23, versículo 32. É um sábado de descanso para vocês, e vocês se humilharão. Descansar é humilhar, irmãos. É dizer, Senhor, o Senhor é Deus e eu vou descansar, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim, o Senhor está no controle de tudo. Se eu descansar, o Senhor continua sendo Deus. Se eu não fizer, o mundo continua sendo o mundo. Aí Deus olha para você essa noite e diz o seguinte, eu sou Deus, criei todo mundo em 6 dias, ao 7º eu descansei, e a criação não entrou em colapso. Quem você pensa que é, para achar que por causa do seu descanso, o mundo vai entrar em colapso, porque você não está lá? Doeu, né? Em mim também. Em mim também. É muita prepotência, é muita arrogância achar que o mundo gira em nosso redor, e se a gente não aproveitar ou descansar, as coisas vão descarrilhar na nossa vida.
Porque descansar é entender que Deus é Deus. Descansar é confiar na presença dEle. E aí vem a experiência de que excesso de atividade e escassez de tempo não está funcionando. E agora eu quero voltar àquela pergunta inicial com você. Você lembra que eu perguntei para Deus, Deus, o que está errado nesse Salmo 23 que eu não estou sentindo esse cenário na minha vida? Aí eu vou compartilhar com você o que Deus falou ao meu coração. E espero que fale ao seu também. Ele disse, Denis, o seu problema é que você quer ser o pastor do Salmo 23 e não a ovelha. Simples assim, irmãos. Só isso. Por que eu não experimento o Salmo 23? Porque eu quero ser o pastor. Eu quero fazer o pasto acontecer. Eu quero monitorar as águas tranquilas. Eu quero correr. Eu quero avançar. Eu quero preparar as coisas. Deus diz, não, o seu papel não é ser pastor, o seu papel é ser ovelha. Irmãos, nós temos um pastor para cuidar da gente. Nós temos um pastor para cuidar de tudo. Você não precisa ser pastor, seja ovelha. Então tire o desempenho das suas costas e diz, o meu pastor vai cuidar de mim. Não é uma apologia à preguiça e à irresponsabilidade, mas é um chamado a parar, desfrutar, descansar e ter essa presença de Deus na nossa vida que nos ensina de todas as maneiras a contemplar. O silêncio dele que faz a gente ir para as águas tranquilas. Eu acredito que essa noite tem muita gente como eu que quer ser pastor do Salmo 23 e não a ovelha. Você sabia que a ovelha tem dificuldade para dormir? Por isso que a ovelha precisa de pastor, barriguinha cheia, pasto tranquilo, segurança. Por isso que o Salmo 23 fala, eu estou de barriga cheia, a tua vara e o teu cajado me consolam, as águas são tranquilas e o pasto é verdejante. Sabe o que a ovelha fala? Eu posso descansar. Nós continuamos sendo ovelhas, irmãos. O mundo mudou, você se capacitou, você se desenvolveu, tem grandes possibilidades na frente de você, mas não esqueça, você é ovelha e Deus é o pastor. E se você não experimenta o cenário do Salmo 23, pior para você, pior para mim, que queremos assumir o controle e sermos os pastores. É hora de descansar e voltar a ser ovelha. Vamos ficar em pé, irmãos, enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente. Eu queria que você deixasse a sociedade do desempenho e viesse agora para um lugar de descanso chamado Mesa de Deus. Olha que mesa linda e maravilhosa que foi montada essa noite, na casa, com a lareira acesa. E muito parecido com o que Jesus fez com seus discípulos. Um monte de cadeira, a mesa central, e Jesus partindo o pão e dando aos seus discípulos, dizendo, comam dele todos, esse é o meu corpo que é dado por vós. Jesus dizendo para eles, olha, este é o meu cálice que também é derramado em favor de vós. Façam isso sempre que vocês comerem, e se lembrem de mim até que eu volte, até que eu retorne sobre a terra para buscar a minha igreja. É isso aqui. Mesa é lugar de renovo, de descanso, de contemplação. Mesa é lugar de refrigério. Jesus chama você essa noite. Quando você comer desse pão essa noite, eu gostaria de pedir que você, em nome de Jesus, pudesse sentir o refrigério chegando no seu coração. Quando bebesse do cálice, você sentisse o renovo na sua alma. Porque a ceia do Senhor é isso. É renovo para a caminhada. É o pastor conduzindo a ovelha. E nós, nos lembrando de quem realmente nós somos. Nós não somos super-homens, super-mulheres. Nós somos ovelhas e precisamos de um pastor. Deixe Deus ser pastor. Deixe Deus ser Deus. Aquiete o seu coração e tome da ceia essa noite, com a expectativa de que Deus está, Deus é e Deus faz por você. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós vamos desfrutar desse momento. O culto é uma parada. O culto a gente diz não para muita coisa para estar aqui. A celebração aqui é um desfrute, porque a gente prega a Tua palavra, busca a Tua presença. É também um lugar de silêncio do barulho, porque os nossos celulares estão emudecidos e nós estamos abertos a ouvir. E é também um lugar de descanso. Mas, Pai, nós não queremos ir embora e deixar esse lugar de descanso, nós queremos levar conosco. Esse homem está tão cansado, essa mulher está tão sobrecarregada, porque vive na sociedade do desempenho. Mas isso não é um problema. Isso é só o diagnóstico. O remédio está aí. O Senhor é o nosso pastor. De nada teremos falta. Deitar-nos faz em verdes pastos. Guia-nos mansamente às águas de descanso. Refrigera nossa alma por amor do seu nome. Ainda que andemos por um vale de sombra da morte, não temeremos mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola, nos consolam. Certamente bondade e fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por todo sempre. Nós cremos nisso, nós profetizamos isso, e hoje nós queremos descansar, porque o trabalho é teu, e nós somos ovelhas. Então, Pai, nos guia aos pastos,
e descanse a nossa alma. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Enquanto cantarmos essa canção, você que é batizado nessa igreja ou tem os seus filhos batizados, vocês vão ministrar os filhos aqui e vão tomar a ceia, nas mesas aqui à frente ou do fundo. Se você é membro de uma outra igreja evangélica, seja bem-vindo também para participar conosco. E se você não é batizado numa igreja ainda, é a hora de tomar uma decisão por Jesus. O que acha? Vir para esse descanso maravilhoso que é a presença de Deus. Procure a nossa secretaria, deixe o seu nome que nós vamos entrar em contato com você. Vamos participar disso? É meu, somente meu, todo o trabalho, diz o Senhor, e o teu trabalho é descansar em mim. Um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isso devo a um amigo, e só por ele eu pude viver. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim, não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo,
Deus te guie essa semana calmo, sereno e tranquilo em nome de Jesus. Uma boa semana e Deus abençoe. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele eu ganhei a vida eterna.